Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá iniciar o nosso curso, né? O nosso curso tem aí duas propostas. A gente já vai conversar um pouco aí sobre ele, enquanto o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindas, meninas. Pessoal que vai me assistir depois também, sejam bem-vindos. Nosso curso é um curso voltado para Campo Magro, que já tem edital, né? Vamos falar hoje, né, sobre o edital de Campo Magro. E também vamos trabalhar com conteúdos para Curitiba, né, para vaga de professor de educação infantil. Por quê, né? Mas, prof, o concurso foi o ano passado, né? O ano passado, se não me falha a memória, ano retrasado, foi o concurso de Curitiba. Por que que eles estão fazendo novamente? Por que que eles estão falando em concurso novamente, né? Para quem está acompanhando aí o processo de Curitiba, eles já estão aí no final de lista para professores de educação infantil e não supriu a demanda, né? Então estão faltando aí em torno, segundo o sindicato de Curitiba, está faltando em torno de mais de 700 profissionais para cobrir a demanda da educação infantil, tá? Então, o concurso, né, o último concurso não vai dar conta dessa demanda. Então, o sindicato está pressionando aí a prefeitura para um novo concurso, tá? Então, a gente está trabalhando com essa possibilidade, né, de abertura de um novo edital. Então, nós vamos fazer o preparatório, lembrando que para o pessoal que vai fazer para Curitiba, a prof vai explicar depois melhor como é que vai ser. Serão 3 meses de curso. E aí a gente vai, essas aulas ficarão disponíveis para vocês, né? O pessoal, principalmente o pessoal que vai fazer de Curitiba, vai ficar disponível por um ano, tá? Então, caso, né, a gente sabe que agora no período de eleição não vai ter concurso, não vai sair nada, né, por conta da eleição, mas a gente já sabe que no pós-eleição aí vai sair alguma coisa aí do concurso para professor de educação infantil, tá? Também já ouvi alguma coisa de sair agora em maio, mas nada oficial, tá? Então, vamos aguardar, vamos fazer a nossa parte, né? Estudar. Provavelmente também será novamente a banca da Federal para Curitiba, como foi no último concurso. Por isso que eu juntei as duas turmas, né? Para a gente trabalhar em cima dos conteúdos, então, voltados para a banca da Federal, tá bom? Então, bora lá, vamos começar, gente. A prof já disponibilizou o material da aula de hoje, tá? Lá no curso. Na sexta-feira, a prof disponibiliza os outros dois materiais que estão faltando, tá? Também disponibilizo para vocês aí também na sexta-feira os materiais de matemática para vocês também irem estudando, já se organizando. Então a prof já deixa tudo organizadinho, tá? Vamos começar nosso curso, falar agora do edital, tá? Então, para quem aí vai fazer Campo Magro, vamos falar do edital, vou explicar o edital, tá? E aí a gente inicia os conteúdos já falando aí da língua portuguesa. Então, toda quarta-feira, aula de língua portuguesa aí da nossa turma, tá bom? E na sexta, aula de específicas e de legislação. Vamos lá, então. O material já está disponível para quem chegou agora, já está lá no no WhatsApp, tá? Então, lá no nosso grupo do WhatsApp, a prof disponibiliza o material, assim como todos os materiais das aulas, dicas de língua portuguesa, as provas que nós vamos fazer, né? Então, já vou explicar para vocês como é que a gente faz as provas aí, como é que a gente estuda no nosso curso, para quem é novo, tá? E aí a gente já vai se organizando para dar início aí ao nosso curso. Vamos lá, então? Nosso material, então, deu uma mudada nele ali, né, uma repaginada nos slides ali, né, pra gente, principalmente para quem já foi meu aluno, tem muitos alunos que já foram meus alunos aí, pra gente, né, dar uma mudada, né, ver alguma coisa diferente aí. Muito bem, então vamos, primeira coisa que a gente precisa ver, gente,
como eu falo para vocês, quando a gente vai fazer concurso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar o edital. Então, Curitiba ainda não tem edital, mas Campo Magro tem, tá? Então, o edital de Campo Magro já está disponível. Nós vamos analisar aqui para os cargos de professor e de professor de educação infantil, tá? São os dois cargos que estão abertos aí na área da educação para Campo Magro. Já soube também, gente, coisa, não sei se vocês já andaram pesquisando como que é o trabalho lá em Campo Magro, mas diz que eles têm diz que plano de saúde, diz que eles têm vale alimentação, diz que eles têm aí bastante coisas boas e atrativos, tá? Além de ser uma rede pequena, né, com bastante escolas rurais, né, escolas do campo, porque é uma cidade que tem bastante zona rural. Então, todo mundo que eu tenho conversado sobre a rede de Campo Magro tem elogiado bastante, tá? Tem falado bem da rede e eu acredito que quem vai, né, que vai fazer aí o concurso de Campo Magro vai gostar bastante, tá? Então, a prof sempre pesquisa aí sobre os municípios, né, para saber se vale a pena, se vale a pena o concurso. Então, vale a pena, tá? O pessoal que trabalha em Campo Magro fala que é um lugar muito bom de trabalhar, que tem bastante adicionais lá, né? Não é só o salário. Então, tudo isso é atrativo aí, além da questão da estabilidade, né, gente? Então, é inquestionável, né, que não existe escolha, né? A gente não tem que escolher, né? Quando você tem ali a opção de um concurso público, entre um concurso público e a rede privada, gente, é óbvio, a gente vai optar sempre pelo concurso público, né? Por quê? Por conta da estabilidade mesmo. Quem passou aí pela pandemia, né? Eu tive várias alunas minhas que estavam na época da pandemia em rede particular, redes grandes, redes, né, colégios grandes, e que foram todas mandadas embora, né? Ficaram aí com uma mão na frente e outra atrás no meio da pandemia. Então, isso aconteceu com muita gente, né? Então, eu sempre indico, gente, vocês sempre vão me ouvir indicando entre, né, além do que eu sou concursada, né? Então eu sempre vou indicar concurso público, né, ao invés de rede privada, tá? Então vale a pena. Então pensem aí com carinho, quem está na dúvida aí do concurso de Campo Magro, vale a pena, tá? Vão fazer o concurso lá. Temos duas vagas, então, nós temos vaga para professor, né, e para professor de educação infantil. Para professor, gente, são 26 vagas, né, disponíveis, mas a gente sempre sabe que chamam mais, tá? Então, fiquem tranquilos. Para professor de educação infantil, que eles colocaram cadastro reserva. Então, não, né, não, mas eu acredito que não, né? Porque a demanda da educação infantil é muito grande. Eu não acredito que eles só tenham vaga de cadastro reserva para educação infantil. Então, né, mas vale a pena aí para quem quer educação infantil, para ver, né, a questão realmente de vaga, porque eu acredito que com certeza eles têm mais vagas do que cadastro reserva. Qual é a escolaridade para esse concurso, tá? A escolaridade é nível superior em pedagogia, tá? A pedagogia é a única licenciatura que habilita para o magistério dos anos iniciais do ensino fundamental, para a educação infantil e para os anos iniciais, tá? Então, a única licenciatura que habilita, né, para a educação infantil e o ensino fundamental é a pedagogia. Então, por isso que eles complementam ali, até porque a gente vai estudar LDB, vocês vão ver que essa informação está ali na LDB também, né? Que a pedagogia tem que habilitar para o magistério dos anos iniciais e para a educação infantil. Também é possível fazer quem tem o curso normal superior. Prof, que curso que é esse? Antigamente, anterior à LDB, nós tínhamos um curso que era parecido com o magistério, só que em âmbito de graduação. Então, antes da pedagogia, a gente tinha esse normal superior, tá? Então, algumas pessoas ainda têm esse curso de graduação e elas também têm o direito de fazer concurso. Então, por isso que as redes colocam ali
como uma possibilidade. Então, quem tem o normal superior, que seria aquele magistério de antigamente, de nível superior, de como se fosse graduação, pode fazer também o concurso, tá? Curso de licenciatura plena em uma das áreas do conhecimento da educação básica, precedido de magistério. Olha que legal. Por exemplo, eu sou formada em letras, tá? Eu tenho letras e tenho pedagogia, mas imagine que eu só tivesse letras, tá? Eu fiz o magistério lá de nível médio e fiz letras. Eu poderia, é, eu poderia, eu poderia fazer o concurso aqui de Campo Magro, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter uma licenciatura que pode ser letras, pode ser história, geografia, matemática, qualquer educação física, qualquer uma das áreas né, da educação básica, só que eu tenho que ter o magistério, tá? Então, para eu poder entrar, então, muita atenção com isso, tá? Para aceitarem a tua licenciatura, tem que ter o magistério, tá? O magistério de nível médio, tá? Se você não tiver, não adianta. Ah, eu tenho matemática, mas eu não tenho o magistério, não vai conseguir fazer o concurso, tá? Então, leiam com atenção aí o que eles estão pedindo. Ok? Então, ali ele fala também na modalidade normal, ou equivalente, ou curso superior complementado com licenciatura plena ou com magistério de nível médio. Então, ele dá ali todas as possibilidades, né, da formação que o professor pode ter para fazer este concurso, tá? Então, leiam com atenção, vejam se vocês se encaixam aí no que a rede está pedindo. Infelizmente, eu sempre falo, quem é meu aluno já sabe, né? Primeira aula que a gente tem, a prof sempre explica o edital. Eu sempre dou todas as dicas do edital, eu oriento, mas o povo, né, vem comentar comigo, muitas pessoas vêm, principalmente quem não é meu aluno, comentar que, não sabia o que tinha, né, que tinha que ter tal formação. E daí a pessoa vai lá, gasta, muitas vezes paga a inscrição, faz a prova, às vezes até é aprovado no concurso, e aí quando vai assumir o concurso, ele não tem a habilitação necessária, tá? Então, muita atenção. Antes de, né, organizar a sua vida para esse concurso, vejam se vocês têm tudo que é solicitado, se vocês têm né, a escolaridade necessária para assumir o concurso, tá bom? Prof, eu estou terminando a faculdade, estou terminando pedagogia. Tem muitas alunas minhas que passam por essa situação. Estou terminando a minha faculdade, ou eu estou lá no terceiro ano da faculdade, tá? Terceiro, quarto ano. Eu posso fazer o concurso? Pode, tá? Pode fazer. O que pode acontecer, né? Pode ser que você tenha uma boa colocação. Peraí, tem uma pergunta que eu já volto a essa pergunta essa questão que eu tô falando, tá? No caso, somente licenciatura em pedagogia com ensino médio normal não pode. Pode, a pedagogia que está te habilitando para dar aula, tá? Então, se você tem pedagogia, você pode dar aula, né, e fazer qualquer concurso da área da educação, tá? Então, a pedagogia é que te habilita. Agora, se você não tem a pedagogia, aí você vai ver os outros casos. Por exemplo, se eu não tivesse pedagogia, eu teria letras e magistério, tá? Então, eu poderia fazer esse concurso? Poderia, porque eu tenho magistério de nível médio e eu tenho o curso de letras, tá? Não, 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 não. Fica tranquila, Tati. O que te habilita, gente, para concurso na área da educação é a pedagogia. E aí eles dão as outras possibilidades lá, tá? Eles vão dizer lá para você, ó, além da pedagogia, quem mais que pode fazer o curso, né? Pode fazer o concurso? Quem tem nível, né, normal superior, quem tem licenciatura em outra área, mas que tenha magistério, então ele vai dando as possibilidades. Quem tem pedagogia, gente, tá tudo certo, tá? Não precisa se preocupar, tá tudo redondinho, não precisa ter nada mais do que isso. A pedagogia já te habilita, ok? Voltando lá, prof, tô cursando a pedagogia.
Posso fazer? Vale a pena fazer o concurso? E se me chamarem e eu não tiver terminado ainda? Vale a pena fazer, porque vocês têm a possibilidade de pedir final de lista, tá? Então, para quem vai fazer e que ainda está cursando a pedagogia, por exemplo, vale a pena fazer, porque vocês têm a possibilidade de pedir final de lista. O que é final de lista, para quem não sabe, né? Você é convocado, você fez a prova, foi aprovado, ficou numa colocação boa e foi chamado, tá? Aí, quando você for chamado, você pode assumir o cargo, se você tiver tudo certinho, já terminei a faculdade, já tenho tudo lá para apresentar, toda a documentação para apresentar, eu assumo o cargo. Se eu não tiver, eu tenho a possibilidade de pedir final de lista. O que é isso? Eu vou lá para o final da lista, não perco o concurso, tá? E depois, quando chegar no final da lista, eu sou chamada novamente. Então, você vai ter um tempo maior para assumir o concurso, tá? Então, vale a pena. Não dá para fazer isso no PSS, tá? Quando vai fazer concurso de PSS, não pode fazer isso, não tem final de lista. Mas no concurso público dá para fazer, tá? Você não perde o teu concurso, só vai levar um tempo maior para ser chamado, tá bom? Então vamos lá. Então a escolaridade, já vejam, tá? Vejam se vocês têm escolaridade. Qual a carga horária? Para o professor, o concurso é para 20 horas, para meio período, né? Ou manhã ou tarde. Não tem escolha de horário, gente. É importante me deixar claro isso, tá? Prof, eu quero fazer um concurso, mas para amanhã, porque à tarde eu já trabalho. Pode? Não pode, gente. Não tem escolha. Tanto é que no edital eles não colocam, eles só colocam 20 horas. Eles não dizem que a vaga é de manhã ou que a vaga é à tarde, tá? A vaga é o que tem disponível. O que dá para fazer quando você for convocado é negociar com a Secretaria de Educação uma vaga no horário que você pode, tá? Isso é possível fazer. Algumas redes, a maioria das redes é bem flexível e consegue organizar a vida ali do servidor, tá? Mas não é obrigação do município fazer isso, tá? Fique muito claro para quem vai fazer concurso, tá? Não é um concurso para atuar de manhã ou atuar à tarde, tá? É um concurso para 20 horas, que pode ser de manhã ou pode ser à tarde. E para professor de educação infantil é 40 horas, tá? O dia todo. O valor da inscrição, gente, é R$ 250. Não vi do professor de 40 horas. Não vi que eles abriram possibilidade, mas depois eu olho o edital novamente. Eu só vi o professor de 20 horas e o professor de educação infantil de 40 horas, tá? Mas eu olho novamente lá o edital. Então, para o professor, então, tem essas vagas. A inscrição é R$ 250. Prof, tá caro. Sim, eu também acho, tá? Para concurso público, eu acredito, né, acredito, não tenho certeza que deveria ser um valor muito mais acessível, tá? Porém, o que eu sempre digo, né, para as minhas alunas quando elas me perguntam, prof, vale a pena fazer, né, uma inscrição tão cara, R$ 250, né? Vale. Concurso público, gente, sempre vale a pena, tá? Vale a pena investir porque o retorno desse valor, né, ele é um retorno garantido. Você vai ficar ali naquela rede, você vai trabalhar ali, né, não vai ser mandado embora, vai ter todos os benefícios e vai ter avanço na carreira, né, vai ter plano de carreira. Então, tudo isso já nos mostra que vale a pena, sim, é, investir realmente num concurso público, tá? É um valor alto, mas que vale a pena, vale, né? Se você estiver estudando, se você estiver levando realmente a sério, né, e quiser aquela vaga, com certeza vale a pena pagar essa inscrição, tá? O período de isenção já foi, que foi de 3 e 4 de abril, é bem curtinho mesmo. Sim, mas eles estão tentando ligar, avisa a moça que ela está tentando ligar
ligar pelo Meet. Não é para ligar, é para entrar no Meet. Ela tem que entrar no Meet. Ela está tentando ligar para mim. Ela está tentando fazer videochamada. Ela tem que tentar entrar na turma, se alguém puder orientá-la. Eu acho que é Fátima, se eu não me engano. Tem uma colega que está tentando entrar aqui, mas ela está ligando para mim, e daí eu não posso atender e não entra na turma, tá? Pede para ela entrar na turma do link que a prof pôs lá no grupo. Se alguém puder orientar lá no Meet, que a colega está perdida, eu também não posso atendê-la aqui para poder explicar para ela o que tem que fazer. Muito bem. Continuando. Então, o período de isenção já foi, tá? O período de inscrição ainda está, né, vigente, então dá para fazer ainda a inscrição, é de 22 de março até 25 de abril, então até semana que vem ainda dá para fazer inscrição, então quem está na dúvida, quem ainda não fez, gente, ó, muita atenção, eu tive várias alunas aí do PSS de Pinhais que perderam o prazo e não conseguiram fazer o concurso do PSS porque perderam o prazo de pagamento da inscrição, tá? Então se organizem, deixem anotado ou coloquem agendamento lá no. Ai, querida, também. Que bom que você voltou. Tô feliz. Coloquem lá, agendem, né, o pagamento do boleto lá na conta de vocês, né, na conta bancária de vocês, para vocês não perderem, tá bom? A banca é a federal, né? Quem é meu aluno? Ah, beleza. Ai, obrigada, Denise, é um anjo, obrigada. Quem é né, meu aluno já sabe, né, que a prof gosta da federal. Eu gosto da banca da federal, gente. Por que eu gosto da banca da federal? Ela é uma banca difícil, tá? Não vou mentir para vocês. Porém, ela é uma banca muito coesa, muito coerente. Ela não fica fazendo essas pegadinhas aí que as outras bancas fazem, tá? Ela é uma banca que vai exigir muita leitura e interpretação de vocês, tá? Então a gente vai ver ali, principalmente na área de língua portuguesa, essa questão, né, da interpretação mesmo, da compreensão de textos. É, não tem, quase não tem as questões de gramática pura, como tem ali na OCP, na FAFIPA, que eles ficam pedindo coisas de gramática solta, né? A federal ela é muito coesa, então ela vai trazer sempre a partir do texto, a partir de leitura e interpretação. Tem vários textos lá na prova. A prova de específica também, né? Traz texto lá para você ler. Então é uma prova difícil no sentido de que é cansativa porque tem muita coisa para ler, mas é uma prova que é muito coerente, tá? Não tem pegadinha, não tem armação lá. Tanto é que é bem difícil você conseguir recursos nas questões da federal, porque é uma banca que, né, é difícil você derrubar as questões dela, tá? Muito bem, então é uma boa banca, tá? Em vista de outras que a gente viu aí por aí, né? É uma banca que eu gosto porque é uma banca coerente. A gente vai estudar, né? A gente vai fazer no nosso curso, para quem está entrando agora, a prof não faz simulado, tá? Por que eu não faço simulado? Por que né, no meu método de trabalho eu não faço simulado? Porque não tem lógica eu criar uma prova do meu jeito para vocês fazerem, sendo que vocês precisam treinar, na verdade, a prova da banca, tá? Então, como que a prof trabalha? Eu vou escolher ali algumas provas, as mais atuais da banca, e vou disponibilizar sempre no grupo para a gente poder trabalhar com as provas que a banca fez. Então, no último concurso lá de Curitiba, a prova da Federal, a prova de Colombo, né? A prova de Almirante, que foi de federal, da Federal. Então a gente vai pegar essas últimas provas, né, que foram lançadas aí, que saíram da federal, e vamos trabalhar em cima delas, tá? Vocês vão resolver as provas, vão resolver as questões, e no final de cada aula, a prof deixa um tempinho para a gente resolver as questões juntas, para eu poder dar dicas para vocês, para eu poder orientar, ó, aqui tinha que ter feito tal coisa, aqui a gente vai ler de tal forma, aqui a gente deveria responder de tal forma. Tá? Então a professora faz o trabalho em cima das provas que já existem.
tá? Não adianta a gente fazer simulado da minha cabeça se não vai atender o que a banca quer, tá? Então a gente estuda em cima do que a banca está pedindo, ok? Muito bem. Qual que é a remuneração para Campo Magro, né? Para professora 2.274, né, para 20 horas e 3.700 para professor de educação infantil 40 horas. Lembrando que é um município que tem todos os editais, tem todos os adicionais ali, como eu falei para vocês. Então, né, pode ser que interesse principalmente quem mora perto, né, que está mais próximo ali. Sim, Denise, não é um salário alto, mas eles têm ali projeção de plano de carreira. A maior parte a maior parte não, todos os municípios, gente, todos eles devem pagar acima do piso, tá? Então há um movimento aí muito forte de impulsionar mesmo os municípios, de obrigar os municípios a pagarem é, pelo piso. Então, o município de Campo Magro também, tá? Vai ter que pagar aí o piso para os professores. Então vai ter plano de carreira, tudo, e além do que no serviço público, né, na rede pública, a gente tem a possibilidade de, se não tem sindicato, dá para montar o sindicato e brigar pelos direitos, tá? Ninguém vai ser mandado embora porque faz parte do sindicato. É direito do servidor público ter um sindicato. Então, o professor, né, da escola pública, ele conseguiu muitos avanços por conta de realmente ele ter sindicato brigando por ele. Isso aconteceu com São José, que tinha um salário super baixo, e aí brigou, teve um sindicato aí com quase 20 anos, né, o Sindicato de São José, brigando pelos direitos do servidor, e aí você tem um vale alimentação bom, né, em São José, você tem plano de carreiras, tem um salário bom, Araucária também tem um sindicato bem forte, né, que está brigando aí pelos direitos do servidor. Nada passa que vá prejudicar os servidores, né? E isso, ó, também vi, Edelinho, o povo de Tamandaré. Fiquei super feliz, gente, quando eu ouvi hoje essa notícia de que o povo de Tamandaré vai entrar em greve. Tem que brigar mesmo, tem que fazer greve, tem que lutar, porque é, não dá, né? Não dá pra gente ficar ali sofrendo e vendo as coisas, né, acontecendo dentro da sala de aula e não lutar. Só tem um jeito de conseguir as coisas, que é lutando mesmo, né? Se sindicalizando, fazendo as coisas aí, né, da forma correta, tá bom? Então, vale a pena, tá, gente? É um município pequeno, que tem vantagens ali, tem plano de saúde, tem vale, né? Diz que vale alimentação também. Diz que o Vale Transporte tem dinheiro também em Campo Magro, que ajuda bastante, né? Principalmente para quem usa carro, né, para trabalhar. Então, tudo isso aí agrega no salário no final do mês também. A prova vai ser em junho, gente. Então, a nossa aula vai até a véspera, né? Como vocês já sabem. O que que vai ter aí nessa prova, gente? Quais são as etapas dessa prova? A gente vai ter uma prova de conhecimentos objetiva, né? Que é no dia 9, que é classificatória e eliminatória. A gente tem uma prova de títulos, que é classificatória, e tem uma prova de desenvolvimento didático, né, gente? Então não vai ter como fugir. Sempre que tem prova da federal, a gente já sabe que tem banca, né? Então vai ter banca. Quem passar aí sabe que já faz parte do curso aí o preparatório para a banca, tá? Que também é classificatório e eliminatório, tá? E a avaliação psicológica também vai fazer parte aí do processo, tá? Então vocês também vão passar por uma avaliação psicológica que é de caráter eliminatório também. Então, se vocês não tiverem bem, né, podem ser reprovadas na etapa psicológica também, tá? Muito bem. O que que vão cobrar de vocês aí na prova objetiva, né? Vai ter 10 questões de língua portuguesa, é bastante, bem padrão federal mesmo. Tem 10 questões de raciocínio matemático. As questões de raciocínio matemático têm mais a ver com a questão mesmo do raciocínio lógico, né? De questões não só, né, não da matemática pura, né? Mas da parte de raciocínio mesmo, questões de lógica e 20 questões de conhecimentos específicos.
Então vejam que é uma prova considerada até tranquila, vamos dizer assim, né? Não vai sair muito, não tem conhecimentos gerais, né? A gente vai focar realmente no que a banca quer nos avaliar, tá? Então, questões de língua portuguesa, raciocínio matemático e o conhecimento específico. Dentro do conhecimento específico, vamos ter as questões de educação e a questão de legislação também, tá? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá, então. Como é que a gente vai se preparar, então, gente, para o concurso, tá? Então, lá no slide 4, qual que é a Prinel, o que que a gente faz aí nesse momento aí de concurso? Seja para esse edital de Campo Magro, que está aberto, ou para o concurso de Curitiba, que virá ainda, né? Que ainda será aberto. Então, a melhor coisa que as meninas estão fazendo, e as meninas de Curitiba, é começar antes, tá? Então, quem quer realmente uma vaga, gente, precisa estudar. Eu fiquei super feliz, eu recebi sábado, domingo agora teve prova, né, do SIAP, que é uma vaga para pedagogo, só que para atuar na Secretaria de Administração e Previdência do Estado. E foi uma banca, né? Foi a banca da OCP, uma prova muito boa, porque tudo que a gente trabalhou no curso caiu na prova. Então as meninas estavam bem preparadas. E aí as minhas alunas estavam mandando mensagem, né, no domingo e ontem, falando na segunda-feira, né, falando que elas estão sentindo, e eu fiquei muito feliz, gente. Eu espero que vocês realmente se sintam assim também. Comentando que elas estavam sentindo que estavam muito melhor preparadas desde que tinham começado o cursinho comigo. Então, muitas delas sentiram que foram muito melhor nessa prova de domingo, que estavam muito mais preparadas e que têm hoje mais confiança de fazer outra prova de concurso porque estão mais preparadas. Então, essa é a ideia, gente. Cada concurso que vocês vão fazendo e vocês realmente levarem a sério, né, e estudarem, terem essa rotina de estudo, vocês vão sentir a cada prova que vocês estão melhorando, tá? As minhas alunas, inclusive, elas têm conseguido várias vagas. Né? Os meus alunos, eles vão conseguindo várias vagas. Já conseguiram Curitiba, São José, Araucária, Piraquara, Colombo. Eu tenho vários alunos. Ó, a Denise não me deixa mentir aqui sozinha. Ela tá aqui, é verdade, gente. Minhas alunas todas têm conseguido aí vários concursos. E hoje elas comentam, né, que Almirante Tamandaré também, né? A Araucária, o pessoal também passou bastante alunos nossos. Nosso índice de aprovação está em torno aí de 85%, que é muito bom, né? E as meninas estão sentindo realmente isso, né? Que o cursinho tem ajudado e cada prova elas têm ido melhor. O que que é legal, gente? Que vocês vão perceber que nos concursos vocês vão conseguindo uma colocação cada vez melhor. E vocês sabem que isso faz toda a diferença, né? Ficar bem colocado, tirar uma boa nota na prova objetiva, vai te colocar numa boa posição para você poder realmente né, ficar bem colocado e ser chamado rapidamente para o concurso. Então, conforme vocês vão estudando, vocês vão sentindo isso, tá? Ó, que legal, a Tati está comentando. As meninas, ai, gente, o aulão é o meu querido, gente. Ó, a Tati está comentando aqui, só com o aulão de sábado ela foi bem classificada em Araucária. Ai, que legal, Tati. E é verdade, as meninas têm comentado, a prof sempre faz aulão de véspera, agora dessa de Campo Magro também, a gente vai fazer aulão de véspera. Nesse aulão, gente, a prof, como que eu monto o aulão, né? Deixa eu contar para vocês, dividir para vocês aí como é que eu monto. Eu vou organizando e colocando os conteúdos, porque eu conheço bem as bancas. Então, o que que eu faço? Eu vou colocando os conteúdos que eu sinto assim que vai cair, tá? E eu tenho levado sorte e experiência de que realmente as coisas que eu tenho colocado no aulão estão caindo. Então, o povo que assiste ao aulão de véspera vai bem na prova, porque, né, quem fez o curso inteiro, né, vai melhor, né, porque aprendeu, porque a gente vai trabalhando todos os conteúdos. Mas o aulão de véspera também ajuda. Porque não adianta também fazer um aulão de véspera que, né, só para cumprir tabela, né? Então, a minha ideia era trabalhar
com um aulão que fosse dinâmico, né, na véspera da prova, mas que vocês pudessem relembrar tudo que foi trabalhado e os conteúdos mais importantes, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar, então fiquem tranquilas, tá? Na véspera da prova aí de Campo Magro, a gente vai fazer aí um aulão de véspera para ajudar todo mundo, né, para rever os conteúdos. Então, lá, como é que a gente se prepara para concurso? Primeira decisão, gente. Tem que decidir, tem que organizar o seu tempo e a sua vida para isso, tá? Não adianta. O que a prof sempre fala, quem foi meu aluno já sabe. Quem é o seu maior concorrente? Então, não é, tem gente que vai lá fazer um concurso e daí fica lá, nossa, mas tem 200 por vaga. Nossa, mas só tem 2 vagas, só tem 25 vagas. Tudo é um empecilho, né, para a pessoa fazer o concurso. Na verdade, a única concorrente, o único problema para você conquistar uma vaga, gente, é você mesmo. Quando você não estuda, quando você procrastina, quando você desanima, quando você desiste, né? Então, a única pessoa que pode te atrapalhar nesse concurso, em qualquer concurso, é você mesmo. Não existe concorrência, tanto que a prof nem fala, né, gente? Vocês nunca vão me ouvir falando, ai, gente, esse concurso tá difícil, viu? Ih, só tem uma vaga. E nem percam tempo. Ou, né, dizendo aí para vocês, ah, gente, pensa bem antes de gastar esse dinheiro aí. Nunca. Por quê? Porque quando a vaga é sua e você está determinado, gente, não interessa se tem uma vaga ou se tem 500 vagas. A sua vaga estará lá te esperando, tá? Então, primeira coisa, decisão, gente. Decidam, organizem a vida de vocês. Isso mesmo, Edeline, exatamente. A vaga é de vocês, tá? E cada vez que vocês vão fazendo concurso, vocês vão ficando melhor colocados. Daí, né, tem alunas minhas que já estão escolhendo, né, se querem ir para São José, se querem ir para Araucária, se vão ficar em Curitiba. Elas estão lá quebrando a cabeça para decidir, gente. Olha que problemão que elas têm para decidir que vaga que elas vão escolher, né? E é isso mesmo. Então, decidam e organizem. Prof, a minha vida é uma loucura, eu tenho filho, eu tenho marido, eu trabalho o dia inteiro, eu sou dona de casa, eu sou tudo isso, tá? Como é que eu vou me organizar? Gente, se você conseguir 10 minutinhos, 10, tá? Mas 10 minutinhos de verdade, né? Você já faz uma diferença nos seus estudos, certo? Então não fiquem lá, ai, nossa, mas eu não tenho um dia para estudar. Ah, eu não tenho uma hora para estudar. O que você tem para estudar? Prof, eu tenho 15 minutos, que é o meu tempo de intervalo lá na escola. 15 minutos. E se dedique nesses 15 minutos, tá? Então não é a quantidade, mas é sim a qualidade desse tempo que você está organizando para estudar, tá bom? Deixem, gente, um material para estudar, um caderno, tá? Então a prof vai estar o tempo todo durante a aula falando para vocês, gente, anota aí, olha, esse conteúdo é importante, anota aí, marca no seu caderno. Então é para marcar mesmo, tá? É para anotar. Quem está em casa também que vai me assistir depois, é para anotar o que eu vou falando, gente. Vocês não vão se arrepender. Tudo, e vocês vão lembrar de mim. Todo mundo que faz prova fala, prof, eu ouvi a tua voz lá durante a prova. Enquanto eu estava lendo as questões, eu lembrava da tua voz falando daquele conteúdo. E é isso mesmo que eu quero. Eu quero entrar na cabeça de vocês para colocar o conteúdo lá dentro, tá bom? Muito bem. Separe então o caderno para anotação, se possível, post-it, marca-texto, tá? Que são coisas que nos ajudam, né, a estudar, a fixar o conteúdo, a chamar a atenção do nosso cérebro, né, para alguns conteúdos. Por isso que a gente usa marca-texto, por isso que a gente usa post-it. E organizem, gente, um cronograma de estudos, tá? Montar esse cronograma de acordo com a sua disponibilidade, tá? Não vão fazer, não adianta montar um cronograma maluco lá que você não vai conseguir seguir. Monta do jeito que, qual é o tempo que eu tenho para estudar? Ah, é aquele tempo? Então monta de acordo com o seu tempo, tá?
As nossas aulas online serão quando? Quartas e sextas, tá? Sempre das 7 às 9. Se a gente der conta do conteúdo, ela termina um pouquinho antes, mas, né, geralmente a prof procura ir até 9 horas. Nunca passo de 9 horas, tá? Então fiquem tranquilos, a prof começa no horário e termina no horário também, tá? Pode acontecer de terminar um pouquinho antes, mas nunca de terminar depois, tá? Até porque vocês se organizam dentro de um horário e a prof não vai usar o tempo de vocês a mais do que a gente está estabelecendo hoje. Deixem os dias que sobram da semana, então quarta e sexta tem aula. Deixem os outros dias para vocês revisarem os conteúdos, se for possível, e para estudar matemática, tá bom? Então deixem lá um dia lá da semana para organizar para estudar a matemática e também para fazer alguma revisão que vocês sintam necessidade. O nosso curso começa hoje, tá? E ele finaliza para o pessoal de Campo Magro no dia 7 de junho, tá? Que é numa sexta-feira, lembrando que tem aulão no sábado, dia 8, tá? Porque a prova é dia 9 de junho. E para o pessoal de Curitiba, nós vamos começar hoje, né? Para quem vai fazer aí para professor de educação infantil, e vamos até o dia 28 de junho. Prof, eu sou de Campo Magro. Eu posso continuar estudando até o dia 28, porque eu gostei das aulas? Claro que pode, tá? Quem quiser, que é de Campo Magro, né? Que vai fazer só Campo Magro, quiser terminar o curso no dia 7, não tem problema, termina no dia 7. Se quiser continuar estudando até o dia 28, a turma vai até o dia 28, tá bom? Que daí a gente vai atender o pessoal de Curitiba, focado daí para professor de educação infantil em Curitiba. Tranquilo, gente? Dá para trabalhar? Deixa eu ver. O curso, meninas, é R$ 120, o valor dele. É um valor único, tá? Inclui a banca, no caso do pessoal de Campo Magro, já inclui a banca, então não vai ter um adicional lá para a banca depois. R$ 120 é um valor completo para o curso até essa data ali. E lembrando que para alunos tem desconto. Então, lá quando você for me chamar lá no privado, já fala, prof, eu fui tua aluna. Aí a prof dá uma olhada lá, se for minha aluna mesmo. Aí, se for meu aluno mesmo, aí a gente dá o desconto para vocês, tá bom? Então, bora lá começar a estudar. Gente, quem precisar de um tempo maior, um prazo maior, ai, prof, me apurei, né? Só posso pagar no final do mês. Só avisa lá, tá? Manda mensagem lá para prof. Prof, posso pagar no final do mês? Posso, né, pagar parcelado? A gente vai conversando, tá bom? Muito bem. No curso de língua portuguesa, na área de língua portuguesa, a prof divide, né, o curso na parte de interpretação de texto e na parte de análise linguística. Porém, como a banca é a banca da Federal, isso serve para o pessoal de Curitiba também, a banca da Federal é uma banca extremamente de interpretação, tá? Então, nós vamos ter 3 momentos na aula de língua portuguesa. Nós vamos começar com interpretação de texto, vamos para análise linguística e vamos voltar para a interpretação de texto. Por quê? Porque a banca da Federal é uma banca muito forte na questão da interpretação, tá? É isso que ela vai cobrar de vocês. Inclusive, quem já olhou os conteúdos do edital, vocês viram lá tudo que eles vão cobrar de língua portuguesa de vocês. O que, que tem lá? Basicamente, interpretação de texto, compreensão leitora, certo? Vamos começar então nossa aula, gente. Vamos falar de leitura, do processo de leitura e o quanto ele é importante no processo aqui de concurso público. Por quê? As bancas, né, recentemente perceberam aí um problema muito sério na formação do brasileiro, né? Que é essa dificuldade de interpretação, tá? O que acontece hoje com os brasileiros de modo geral, né? Eles, inclusive, a gente tem um índice aí muito alto, né, de pessoas que gira em torno de 40%, né, que
foi para a escola, foi alfabetizado, mas que não interpreta, tá? Então, as bancas percebendo isso, o que que elas fizeram? Estão fazendo, colocando questões de interpretação nas provas. Não, Rosileide, Curitiba ainda não abriu, tá? Curitiba, o que que aconteceu? Nós tivemos um concurso de para professor de educação infantil o ano passado, tá? Em Curitiba. Só que o que que aconteceu? Já está no final de lista esse concurso e ainda faltam mais de 700 servidores para cobrir a demanda. Então, está faltando mais de 700 professores para a educação infantil, mesmo com o concurso. Então, o concurso já está praticamente no final de lista e ainda não supriu a demanda de Curitiba. Então, o que, que o sindicato está fazendo? Pressionando a prefeitura para um novo concurso, tá? Que está para sair logo após as eleições, porque agora vocês sabem que no período de eleições não tem, não pode ter concurso, tá? Na área na rede municipal. Então a gente vai ter aí uma paradinha breve, né, nos concursos, mas depois a gente já sabe que volta com tudo aí os concursos, tá? Deixa eu falar antes de começar o conteúdo sobre a demanda, tá, gente? Nós vamos ter aí um número, vocês já observaram a quantidade de concursos que estão saindo para a área da educação. A tendência é aumentar cada vez mais e vir cada vez mais concursos né, na sequência, tá? Por quê? Porque a demanda para a educação, gente, ela está aumentando muito, tá? Então, o que que acontece hoje nas redes? As redes, por conta da legislação, elas têm que ampliar o número de vagas, elas vão ter que ampliar o número de vagas para o tempo ampliado, para a escola de tempo integral, né? Que é aquelas escolas que a criança fica o dia inteiro. Quando você tem esse aumento, você tem tem um aumento de número de professores. As escolas também estão tendo que contratar professores, né? Colocar professores de apoio à inclusão, tá? Também é uma demanda muito grande das redes hoje. Então a gente vai ter cada vez mais concursos para a área da educação, gente. Então, fiquem ali, né, façam né, o curso sempre que possível, porque vai ter mais áreas abrindo aí na sequência. Depois das eleições, a gente vai ter aí mais regiões, né, chamando, inclusive as que já fizeram, né? Colombo, que foi recente, Piraquara, que foi recente. A gente vai tendo aí a Curitiba, que foi recente, vai ter que fazer concurso novamente. Então, a gente vai tendo aí uma demanda muito grande por conta dessa situação na educação brasileira, tá? Um aumento de vagas e um aumento de necessidade de pessoas trabalhando na educação mesmo, tá bom? Bora lá, então, vamos falar de educação mesmo, de leitura, né, de língua portuguesa. Então, vendo essa necessidade, as bancas observando, né, essa falha na educação do brasileiro, o que que elas fizeram? Começaram a ter concursos ali, montar suas provas cobrando das pessoas a interpretação de texto. Por quê? Porque o brasileiro tem dificuldade de interpretar texto. Brasileiros não leem, brasileiros têm pouco acesso à leitura, têm baixo letramento, tá? Então, a banca nada mais é do que uma peneira, né? Ela quer os melhores, né? Quando você faz um concurso, você vai fazer uma prova difícil, porque você quer os melhores na rede ali. Então, as bancas estão indo por esse caminho da interpretação, da leitura, por conta disso. A banca da Federal é um exemplo típico. A gente vai olhar várias provas da Federal, gente, vocês vão ver o padrão da língua portuguesa. É aquele padrão de leitura e interpretação, tá? Muito bem. Antes, então, então, se é uma necessidade, né, ter um leitor, ter uma pessoa que leia e que compreenda, né, o que que é esse processo? Então, vamos discutir aqui o que é ser um leitor, né? O que que precisa ter, né? O que que a pessoa precisa ter para ser um leitor e mais do que isso, um leitor que
interprete, um leitor que compreenda o que lê, que é isso que a banca está procurando. Então, primeiro, né, quem é o leitor, né? Quem é o leitor e como que ele se forma, né? Será que leitura ela vem num passe de mágica? Será que algumas pessoas têm esse dom de ler e as outras pessoas não têm? Como é que se dá esse processo de ler? Então, a leitura, a fala e a escrita são habilidades, tá? Habilidades que não nascem conosco. Então, ninguém nasce falando, ninguém nasce escrevendo e ninguém nasce lendo. Essas habilidades, elas são desenvolvidas no decorrer da nossa vida, tá? E como que elas são desenvolvidas? Pela interação, tá? Então, para eu me desenvolver na fala, como é que a criança aprende? Quem tem criança pequenininha aí, ou já passou por esse processo aí de acompanhar uma criança aprendendo a falar, como que isso acontece na vida da criança? A criança começa, né? Primeiro ela observa o adulto, enquanto o adulto conversa com ela vai aprendendo a balbuciar algumas palavras. Então, ela vai falar lá papá, mamá, e aí ela vai observando o adulto e o adulto vai interagindo com ela até que ela se desenvolva e aprenda a falar, tá? Isso acontece com a fala. E com a leitura também, tá? Também precisa ter uma interação. Antes de mais nada, a criança precisa ter contato com o sistema alfabético, né? Ela precisa estar alfabetizada para poder ler. Depois que ela está ali alfabetizada, aí sim ela precisa ter essa interação com o texto para poder aprender a ler, tá? E a escrita a mesma coisa. O que o leitor precisa fazer, gente? Leitura não é dom, tá? Não existe um passe de mágica que faz a pessoa se tornar um leitor. É necessário que exista prática, tá? Para que eu me torne um bom leitor, é necessário que eu pratique, tá? Então não adianta eu dizer, né, eu tenho o dom da leitura, mas eu não leio, né? Não, não existe isso. O que existe é prática. Para eu ser um bom leitor, eu tenho que praticar. Eu tenho que estar envolvida nessa prática. Conforme eu vou ampliando a minha leitura, mais bagagem eu terei, melhor leitor eu serei. Então, ler, gente, é construir, é um processo de construir significado a partir de um texto. Então, quando eu leio, eu estou fazendo o quê? Eu estou interagindo com um texto que foi escrito por alguém, tá? Então, isso a gente tem que ter muita clareza. O texto foi escrito por alguém e eu estou interagindo com aquele texto, estou interagindo com aquela pessoa que escreveu aquele texto. Então, eu estou construindo um significado. Algumas pessoas vão construir mais significado, outras menos. Depende do quê? Depende da sua bagagem, de quanto de conhecimento eu tenho sobre aquele assunto para que eu possa construir significado a partir daquele texto. Tá? Então, ler, primeira coisa, leitura é dom? Não é dom. Leitura é prática. É necessário para construir, é um processo de construção de significado. Tá? Nesse processo de construção de significado, o leitor ele precisa estar envolvido naquele processo e essa construção só vai acontecer se houver interação com aquele texto. Então, dependendo da forma como aquele leitor, né, ele interage com aquele texto, essa construção vai ter algum sentido, algum significado, e dependendo da forma que ele interagir, não vai ter. Por isso que muitas vezes a gente vai ler um texto e aí você, né, vai ler um texto e você fala, nossa, mas eu não entendi nada, né? Nossa, tô perdida, não entendi nada desse texto, tô boiando, né? Por que isso acontece? Mas eu sei ler, eu sou uma boa leitora, como que eu não entendi aquele texto? Porque ler é construir significado a partir de um texto. Se eu não construir significado, aquele texto não faz sentido para mim, tá? Então, quanto mais bagagem eu tenho, mais significados, mais
construção de significados eu vou tendo na minha vida, né, de leitor. Quanto menos bagagem eu vou formando, mais dificuldade eu vou tendo para ler textos diferentes. Muito bem. Só é possível construir significado, gente, a partir de uma leitura, quando existe a interação entre os elementos do texto e os conhecimentos do leitor. Olha que interessante. Então, para que o texto tenha sentido para você, leitor, o que precisa acontecer? Eu tenho que interagir, tá? E aquilo que está lá no texto tem que fazer sentido para mim. Então, eu só vou construir significado com aquele texto se aquele assunto, se aquele texto fizer sentido para mim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lendo lá um texto. Vou dar o exemplo das meninas aí de São José, né? As minhas alunas fizeram o concurso de São José. Lá em São José era para ler o Edgar Morin, era para conhecer, né, a teoria da complexidade do Edgar Morin, e eu indiquei para algumas delas o livro, né, Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, que é do Edgar Morin, e as meninas, muitas leram, né, o texto. E elas ficaram, né, apavoradas, porque é um texto complexo, né, é um texto difícil. E aí, o que acontece? Aí a gente consegue perceber, né, essa formação do leitor, né? Então, houve construção de significado, né? Para algumas não houve. Por quê? Porque elas não conseguiram interagir com os elementos do texto do Edgar Morin, né? Então, quando eu não consigo interagir com o texto, né? Eu não consigo construir significado. E aí o texto não faz sentido para mim, né? E aí a gente fica, nossa, né? Boiei agora, não estou entendendo. E é assim mesmo que funciona. Como que a gente ultrapassa isso? Como que a gente melhora nesse sentido? Porque não dá para a gente fazer isso o tempo todo, né? Um texto ou outro, tudo bem, né? A gente ter dificuldade, mas todo texto a gente ter dificuldade, aí a gente tem um problema, né? De leitura. Então vamos ver como é que a gente pode vencer isso, como que a gente pode se construir enquanto leitor, se melhorar enquanto leitor. Quanto maior for a concordância entre você e o texto, tá? Entre o leitor e o texto, maior a chance de êxito na leitura. Então vamos lá, ó, o Edgar Morin voltando aqui, né? As minhas alunas e o Edgar Morin aqui no livro dele. Então, para algumas alunas, teve concordância, elas entenderam, fez sentido o texto do Edgar Morin. Então, o êxito, né, a chance de êxito na leitura aumenta, porque fez sentido para elas. Para muitas delas, não teve concordância. Elas não entenderam, não houve concordância entre elas e o Edgar Morin. Então, o que aconteceu? Não teve êxito na leitura, porque não fez sentido para elas. Então, para eu poder ler e interpretar, eu tenho que interagir com o texto, eu tenho que construir significado a partir daquele texto, e quanto maior for a concordância entre nós, né, o texto e eu, maior chance de êxito na leitura. Mas como é que a gente faz isso, prof? O leitor está sempre em formação, tá, gente? Entendam isso. O leitor nunca está pronto, ele nunca está acabado, tá? A gente sempre pode melhorar enquanto leitor. É um processo contínuo de melhora enquanto leitor, de aprimoramento enquanto leitor, tá? Quais são os fatores que interferem aí na leitura? Então, como é que eu posso me construir, então, como um bom leitor? Um leitor que vai conseguir ler um texto lá da Federal, interpretar e achar as respostas ainda, porque lá na Federal, né, nas provas de concurso, não basta só ler e interpretar, é preciso achar a resposta correta, né? Então, como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro entender quais são os fatores que vão interferir na leitura. O que atrapalha ou melhora a leitura? Primeiro, gente, ler é muito mais do que decodificar, tá? Mas eu tenho que entender que o primeiro passo
para ler é de fato estar alfabetizado, tá? Então, sem alfabetização, não tem leitura, não se fala em leitura, tá? Então, a primeira coisa que um leitor precisa ter é o conhecimento do sistema alfabético, tá? Se ele não conhecer as letras, não conhecer as sílabas, não souber ali ler, né, entender o que está escrito, não tem leitura. Então, primeira coisa, só que não é só isso, né? É isso que ele quer dizer aqui. Ler é muito mais do que estar alfabetizado, né? Então, não basta só estar alfabetizado, tá? Primeiro passo é estar alfabetizado. Ah, esse tá ok, eu estou alfabetizado. Então, bora para ver o que mais que eu posso melhorar, né, para ser um bom leitor. Compreender o que a gente lê, né, vai depender das suas características enquanto leitor. Então, se você ler, né, quando você a compreensão daquilo que você lê vai depender do quê? Das suas características enquanto leitor, que tipo de leitor que você é, e as particularidades do texto. Então, vai depender de você, do texto e do autor. Então, tem três personagens aí nessa história da leitura, tá? Então, vai depender que tipo de leitor você é, que tipo de texto que você está lendo e que tipo de autor escreveu aquele texto que você está lendo. Para que tudo isso tenha, né, sentido e tenha interação entre esses três elementos aqui, a gente precisa ver as características de cada um, tá? Por isso que tem textos que a gente consegue interpretar muito bem e tem textos que a gente tem uma dificuldade maior, porque o leitor está sempre em formação, tá? Muito bem. O leitor e a sua totalidade, eles interferem na compreensão da leitura. Então, a tua bagagem, eu vou sempre falar, quando eu falar de leitura, gente, eu vou falar de bagagem, porque imagine que a leitura é uma bagagem. Imagine que cada livro, cada texto que você leu na sua vida, você tinha uma mala, uma mochila e você foi colocando aqui, tá? Você tá com a tua mochilinha ali, e aí cada livro que você leu, cada texto que você leu, né? Tudo que você leu na sua vida está ali dentro da tua mochila. E aí cabe, né? A nossa reflexão agora é pensar: a minha mochila está cheia? A minha mochila está pesada? A minha mochila está vazia? A minha mochila está leve? Tá? Então pensem nisso, tá? Porque essa informação é importante para eu me entender enquanto leitor. Pensem aí em tudo que vocês leram e se vocês fossem colocando todos os livros que vocês leram numa mochila nas costas de vocês. Daria para carregar essa mochila? Ou né? Ah, não, tá bem leve. Li pouco, né? E li muito pouco, né? Minha mochilinha tá bem leve. Ah, eu li muito. Eu li muito, muito, muito. Meu Deus, eu não conseguiria carregar minha mochila. Então pensem nisso, façam essa autoanálise aí, porque o leitor e a sua totalidade interferem na compreensão leitora. Essa bagagem, essa mochila que você tem aí de literatura, de leitura, ela vai interferir na sua compreensão de texto. Imagine que essa mochila ela vai te ajudar ou, né, ela pode não estar fazendo diferença nenhuma na sua vida, porque tem tão pouco livro ali, tem tão pouco texto que não te ajuda em quase nada. Em compensação, se você é um leitor, né, que tem muita bagagem, você, né, vai ter ali a qualquer momento, qualquer livro que você leu pode te ajudar a entender alguma coisa. Então a gente sempre vai falar de bagagem, tá? Quando eu falar de leitura, eu tô falando de bagagem. Essa bagagem é tudo que você leu durante a sua vida, tá? Tudo que você se apropriou de textos, né, e de livros na sua vida. Muito bem, então tudo isso vai impactar na sua compreensão de texto. Como que a gente lê, né, e interpreta aí para concurso, né, nos concursos? Primeiro a gente tem que entender que é uma necessidade, principalmente da banca da federal, né, saber ter esse leitor que compreenda, tá?
por conta do número, né, de analfabetos funcionais, de pessoas que não interpretam. Então, as bancas estão cada vez mais trazendo questões relacionadas à interpretação de texto. Como é que eu isso e a interpretação de texto, gente, não é só para a língua portuguesa, tá? Ah, tem gente que vai falar, mas só tem 10 questões de língua portuguesa, e nem vou perder muito tempo. Não, gente, não é só para a língua portuguesa. Nós vamos usar a interpretação de texto para o raciocínio matemático e vamos usar a interpretação de texto para os conhecimentos específicos de educação. A gente vai precisar da interpretação na prova toda, tá? Então não é só, né, para a língua portuguesa, é para tudo. As formas de linguagem, gente, que o leitor domina, os conhecimentos, né, de mundo que ele tem, os propósitos e os esquemas conceituais podem facilitar ou dificultar a compreensão daquilo que ele lê. Lembra da nossa mochila, né? Tudo aquilo que está lá na mochila pode ajudar o leitor ou dificultar, né, a vida do leitor, dependendo de como está a sua mochila, tá? Muito bem, lá no slide 13 a gente tem ali uma tabela, né, que eu gosto muito de usar ali para a gente entender a diferença entre um leitor que compreende e um leitor que interpreta. Dentro do processo de leitura, a gente tem 3 etapas que ela acontece para qualquer leitor, tá? Tem uma etapa de pré-leitura, que a gente fala, uma etapa de compreensão e uma etapa de interpretação, tá? Então, são essas 3 etapas que o leitor desenvolve ou não, né, no processo de leitura. O que é a pré-leitura, né? É o primeiro contato que o leitor vai ter com o texto, tá? É aquele primeiro contato que ele vai ter ali com o texto. É aquela leitura, não é nem uma leitura, né? É só um contato inicial que o leitor vai ter com o texto. Então, essa é a pré-leitura. Aí ele vai para a etapa da compreensão. O que um leitor que compreende, ele faz? Um leitor que compreende, ele consegue fazer uma análise objetiva de um conteúdo. Ele consegue compreender frases e ideias que estão presentes no texto. Ele consegue achar informações que estão colocadas no texto. Então, o leitor que compreende, ele consegue ler o que está posto no texto. Ele fica na superficialidade, muitas vezes, do texto. Ele acha o que está colocado ali. Um leitor que compreende, ele tem uma leitura mais objetiva, tá? Que está muito mais ligada aos fatos, tá? Então, é a leitura básica. Então, a leitura de compreensão é aquela leitura que a gente acha o necessário. Então, quem é o personagem principal? Ah, é o fulano, a Branca de Neve, tá? Então, essa é a leitura de compreensão, tá? Achei o básico, achei o que está posto no texto, tá? Depois, eu vou para a última etapa desse processo. E algumas pessoas não chegam nessa etapa, que é a etapa da interpretação. O que um leitor que interpreta faz? Ele consegue ter uma conclusão subjetiva do texto. Então, isso quer dizer que ele vai além do que o texto, ele consegue ler nas entrelinhas, sabe? Quando a gente fala, fulano tá lendo nas entrelinhas. O que é ler nas entrelinhas? É ir além do texto. É o leitor que entende o que o texto quis dizer, né? A informação do leitor que interpreta, ela vai além do que está no texto. Ele consegue fazer relação daquele texto com outros conteúdos, com outros textos. Então vejo que na interpretação o leitor vai além. Ele não fica na superficialidade. E a leitura é muito mais subjetiva, é muito mais do próprio leitor, né, agregando informações para aquele texto, do que somente o que está posto no texto, né? Então, a leitura de interpretação ela é muito mais densa, né, do que a leitura de compreensão. E aí eu pergunto para vocês, né, qual é o leitor que a banca quer? Ela quer um pré-leitor? Óbvio que não. Aquele que só consegue, né, identificar o básico. Não. Ele quer um leitor que compreenda? Não.
A banca quer um leitor que interprete, que vai além do texto, que consegue relacionar as ideias do texto, que tem essa mochila mais pesada, né, com mais informações. Então é esse leitor que a banca quer, tá? E como que a gente faz, gente, para se desenvolver enquanto leitor? Não é dom, não tem milagre, né? O que que a gente faz para melhorar a nossa mochila, para trazer mais livros e mais textos para nossa mochila? Ah, minha mochila tá vazia, prof. Eu não fui uma boa leitora, né, durante a minha vida. Eu, né, tinha dificuldades, né? Como é que eu posso ainda melhorar isso? Pode, sempre há tempo para se tornar um leitor melhor. Lembrem que a leitura ela é uma habilidade. Se eu praticar essa habilidade, ela vai se desenvolver, tá? Como é que eu faço então para me formar, para melhorar a minha leitura? Ler, a gente já viu que é um processo de construir significado, só é possível quando tem uma interação entre o leitor e o texto. Quanto maior for a concordância entre eles, maior a chance de se tornar um leitor. E para que ele possa se tornar um bom leitor, qualquer pessoa possa se tornar um bom leitor, nós sabemos hoje que é necessário que o leitor tenha desenvolvido 5 estratégias de leitura. Por que a gente sabe disso agora, né? Porque antigamente ninguém falava disso, as pessoas não sabiam, né? As escolas não sabiam disso. E aí o que aconteceu? Quem se formou bom leitor, quem é hoje um bom leitor, gente, se formou, aprendeu essas 5 estratégias sozinho. Eu brinco que aprendeu na raça, né? Quem hoje é um bom leitor e desenvolveu essas 5 estratégias, fez isso sozinho, porque a escola não ensinava isso, tá? Mas hoje a gente sabe que precisa desenvolver isso e nós, professores, precisamos trabalhar isso com as nossas crianças. Desde quando, prof? Desde a educação infantil. Eu posso, prof, desenvolver as estratégias de leitura na educação infantil? Posso. Né? A gente vai falar de educação infantil, vou falar que não se alfabetiza na educação infantil, mas eu vou trabalhar com valorização da cultura escrita. E eu posso trabalhar com as estratégias de leitura sim na educação infantil, tá? Então eu posso e devo desenvolver as estratégias já na educação infantil, no ensino fundamental, para formar os leitores. Vamos ver lá a primeira estratégia. Então, eu falei para vocês que são 5 estratégias para se tornar um bom leitor. Conforme eu vou falando das estratégias e vou explicando cada uma delas, eu quero que vocês pensem e se autoavaliem, tá? E pense assim, puxa, essa estratégia eu não tenho desenvolvida. Essa daí tá fraca para mim. Não, essa tá ótima, essa eu já dou conta. Não, essa aqui precisa melhorar. Então, cada uma delas eu vou explicando e aí vocês vão me dizendo se tá bom ou tá ruim, tá bom? Se tem que melhorar ou se já tá bom. Primeira estratégia, gente, que um leitor tem que ter desenvolvido para ser um bom leitor é a estratégia da seleção. Então, nessa estratégia, o que o leitor faz quando ele faz seleção? Anota aí no seu caderno. Seleção, tá? E do ladinho vocês vão colocar localizar, tá? Então, o leitor que faz seleção é aquele leitor que localiza informações dentro de um texto. Então, o bom leitor, ele consegue selecionar, ele consegue encontrar informações dentro de um texto, certo? Então, essa é a primeira estratégia que o leitor precisa ter desenvolvido. Como que a gente desenvolve isso, prof? Na escola com atividades específicas para isso, ensinando a criança a encontrar informações dentro do texto. Tá? Então a gente ensina a criança a selecionar, ela a fazer seleção, a encontrar informações dentro do texto. Tem que ensinar, tá, gente? As crianças não sabem fazer sozinhas isso. A gente tem que ensinar.
Então, a primeira estratégia é a seleção. O que é a seleção? Capacidade do leitor de encontrar, de localizar informações dentro de um texto. Segunda estratégia é a predição. Anota aí, predição, e do lado você coloca ali perguntas ou perguntar, tá? Então, o que é a estratégia da predição? É a capacidade que o leitor tem de criar hipóteses, de fazer perguntas para o texto para antecipar a leitura. Então, a predição, ela é essencial no processo de leitura, porque o leitor ele precisa fazer perguntas para o texto para antecipar a leitura e para se conectar com aquele texto. Então, as perguntas servem para isso. Quer ver como as professoras já fazem isso, gente? As professoras da educação infantil e do ensino fundamental, elas já fazem predição, elas já ensinam as crianças a fazer predição. Quer ver como? Quando elas vão ler um livro para as crianças, o que elas fazem? Elas pegam o livro, elas mostram a capa para as crianças e elas falam: gente, o que tem aqui nessa capa? E aí as crianças vão falando: ai, tem uma menina, a menina tá numa rua, a menina, né? E as crianças vão falando o que tem na capa. Olha, o nome do livro é tal. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Aí as crianças vão criando hipóteses, né? Vão questionando, vão criando perguntas lá para o texto. E aí a professora vai, antes de começar a ler, ela cria hipóteses, ela cria perguntas. Para quê? Para antecipar a leitura e para conectar as crianças com o livro, conectar as crianças com aquele texto. Então vejam, as professoras já fazem predição, já ensinam as crianças a fazerem predição já na educação infantil. Então dá para a gente trabalhar assim, né, com todas as estratégias de leitura desde a educação infantil, tá? Então predição é a capacidade do leitor de perguntar, né, de criar hipóteses sobre o texto que ele vai ler, tá? Terceira estratégia e a mais importante, gente, é a inferência. O que é a inferência? É a capacidade. Eu quero que vocês marquem, pintem aí a inferência e coloquem do ladinho assim, inferência, e do lado eu quero que vocês coloquem conhecimentos prévios. E desenhe a mochilinha do lado, porque a inferência, gente, é a mochilinha que eu tô falando, tá? Então a inferência é a estratégia da mochilinha. Então por isso que ela é a mais importante, porque ela é toda essa bagagem que o leitor tem ou não, tá? Então, o que é a inferência? É a capacidade que o leitor tem de colocar ali informações, conhecimentos prévios sobre um determinado texto. Por que ela é a mais importante? Porque se a mochila do leitor for uma mochila pesada, ele vai ter muita inferência, ele vai conseguir fazer muita inferência, ele vai conseguir relacionar muitas informações naquele texto que ele está lendo. Agora, se a mochila dele for vazia, aí ele vai fazer pouquíssimas inferências, porque ele não tem o que tirar da sua mochila. Então, ele vai ler um texto sobre meio ambiente, por exemplo, e aí ele vai procurar na sua mochilinha, nunca leu nada sobre meio ambiente. Aí o que acontece? Né? Não tem da onde tirar, vai tirar o quê? Se ele nunca leu, vai procurar lá na mochila, não tem nada sobre meio ambiente. Então, ele vai fazer inferência, ele vai conseguir ampliar o seu conhecimento, vai conseguir interpretar, não porque ele não faz inferência, ele não fez inferência. A mochila dele está vazia, né, sobre aquela temática. Então, a inferência é a estratégia mais importante porque ela está relacionada ao conhecimento prévio que o leitor tem ou não, tá? Se o leitor tem muita bagagem, muito conhecimento prévio, ele interpreta melhor. Se ele tem pouca bagagem, pouco conhecimento prévio, ele não interpreta texto, certo? E isso, gente, não é só para as pessoas que têm dificuldade de ler, tá? Para ser leitor. Qualquer pessoa pode passar por isso.
tá? Eu sempre dou o exemplo meu mesmo, né, que eu passei por uma situação dessas, num texto que eu fui ler, eu fui fazer uma prova, e a prova tinha um texto que eu tinha que interpretar lá, era assim, era um teste de suficiência em língua estrangeira. Aí a prova estava toda em inglês, mas não era o problema o inglês, o problema era o conteúdo da prova. O texto, ele falava, era inteiro falando sobre a área médica. Além de estar no inglês, né? Todo o texto falava da área médica, gente. O que aconteceu? Fui fuçar na minha mochilinha, adivinha? Não tinha nada da área médica na minha mochilinha. Minha mochilinha estava vazia da área médica, porque eu não sei nada da área médica. O que aconteceu? Eu consegui interpretar o texto? Não. Eu consegui fazer inferência? Não. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento prévio sobre a área médica, tá? Então isso pode acontecer, mas prof, você é uma ótima leitora, você é professora, você é da língua portuguesa. Sim, mas o que acontece com a minha mochilinha, né? A minha mochilinha de leitora, ela está cheia, né, de literatura, ela está cheia de educação, está cheia de língua portuguesa, mas não tem quase nada de área médica, não tem quase nada de economia, não tem quase nada da área jurídica, tá? Então, o que eu percebi enquanto leitora? Que eu preciso melhorar essas temáticas. Então, hoje eu leio um pouquinho mais sobre essas áreas para eu ter mais bagagem, tá? Então, a gente também tem que melhorar, mesmo sendo bons leitores, a gente também pode aprimorar a nossa mochilinha, melhorar a nossa mochilinha, senão ela fica só pesada com uma coisa só, como é o meu caso, né? Tava muito cheia das coisas que eu estou acostumada a ler e a estudar, mas de outras temáticas eu não consegui, não tinha. Então a inferência é isso, tá, gente? É o conhecimento prévio. Tem um texto ali, eu não vou trocar, gente. Quem é meu aluno vai ter que. Vamos ler junto aqui de novo. Por quê? Porque é o texto que eu acho que é mais interessante para mostrar a questão da inferência, tá? Eu até já troquei em outros cursos, já trouxe outro texto para falar de inferência, mas esse é o que eu acho que é mais legal para a gente entender, principalmente para quem está começando o curso comigo agora. Vou ler um pedaço de um texto para vocês entenderem o que é inferência, tá? Entrando no restaurante, ela percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Sentou-se numa mesa com toalha xadrez. O que escolher? Trouxeram o cardápio. Ela decidiu-se quase sem olhar. Quando chegou o seu prato, ela apenas beliscou. E aí a pergunta é a seguinte: o prato chegou cheio ou vazio? E aí eu vou voltar lá no texto e vou tentar achar essa informação do prato cheio ou prato vazio, se essa informação está no texto, tá? Então pensem aí, essa informação está no texto ou não? Em algum momento o autor falou que o prato veio cheio ou que o prato veio vazio? O que vocês acham? Como é que eu posso achar essa informação? Como é que eu posso responder isso? Usando inferência, né? Eu quero chegar na ideia da inferência, né? Como é que eu posso chegar nessa resposta? Quem acha que o prato veio cheio, coloca no chat aí para mim. Quem acha que o prato veio cheio, coloca, escreve aí cheio. Quem acha que o prato veio vazio, coloca vazio. Ó, a Tati está comentando ali. Deixa eu ver o que a Tati colocou aqui. A Tati colocou que quando ela fala que apenas beliscou. E aí você conclui o que, Tati? Que ele chegou cheio, foi isso? Isso, tá? Então a Tati concluiu que o prato veio cheio, por quê? Porque ela tirou essa informação de uma outra informação do texto, que é da informação do beliscar. Muito bem, o que significa beliscar? Tem duas ideias, né? Beliscar pode ser apertar, né? Ou pode ser comer de pouquinho, né? Ficar pegando de pouquinho a comida. Então, se eu tenho esse conhecimento prévio,
tá? De que beliscar é ficar experimentando a comida, eu vou fazer essa inferência. Eu vou dizer, não, veio cheio, né? Por quê? Porque alguns eu troquei, outros não, tá? O que que vai acontecer? Eu vou olhar ali, né, e vou tirar a informação. Se eu sei que o prato chegou cheio, se eu imagino que o prato chegou cheio, porque eu entendo o que que é beliscar, o que que vai acontecer? Eu tirei essa informação porque eu sei que beliscar é comer de pouquinho. Então eu fiz uma inferência. Eu coloquei um conhecimento meu, da minha bagagem, da minha mochilinha, coloquei aqui no texto, tá? E aí eu coloquei a informação. Outra inferência que eu posso fazer: quem já foi a um restaurante sabe que eles não trariam um prato vazio, né? O garçom iria vir, né, trazer um prato vazio para a pessoa? Não, ele traria um prato cheio. Então, essas informações são informações que a gente faz inferência, que a gente coloca da nossa bagagem no texto, tá? Isso, slide 15, tá? Então, essas informações são informações que a gente traz, né, da nossa bagagem. Se eu tenho a bagagem, eu agrego ao texto. Se eu não sei o que é beliscar, se eu nunca fui ao restaurante, eu não consigo responder isso. Eu posso achar que o prato veio vazio, tá? Porque eu não tenho essas informações prévias. Então, isso é inferência. Eu consigo agregar informações ao texto desde que eu tenha, tá? Desde que esteja lá na minha mochilinha, nas minhas informações. Se eu tiver, eu consigo agregar ao texto. Então, ela é a estratégia mais importante, tá? E ela é a mochilinha, é a nossa mochilinha. Autocontrole, gente, o que que é o autocontrole? É a nossa capacidade de concentração, tá? Então escreve aí, autocontrole, concentração. É a capacidade que o leitor tem de se concentrar durante o texto, tá? Então o autocontrole nada mais é do que esse controle que ele tem, né? Essa concentração que ele vai ter aí durante o texto. E aí o leitor, né, e esse é um dos grandes problemas da maioria dos leitores, né, o autocontrole. Muitos leitores não têm concentração. O que que acontece? Vai começar a ler, aí de repente você está olhando o celular, de repente passa uma mosca, você vai ficar olhando a mosca voando, de repente alguém te chama e você perde a atenção. Então tudo tira a tua atenção, tá? Então, o leitor que não tem autocontrole, ele não consegue se concentrar durante a leitura. Importante, gente, para ler é necessário ter concentração, tá? A concentração ela é primordial no processo de leitura e de interpretação. Então, se for para ler só para ficar decodificando, não precisa ter concentração. Agora, se for para ler e entender o que está escrito, eu preciso de concentração, tá? Então, como é que a gente desenvolve autocontrole? Como é que a gente melhora nesse aspecto? Nós precisamos treinar o nosso cérebro, gente. Treinar o cérebro para que ele se habitue com essa prática, com essa habilidade de ler, tá? Então não adianta eu ficar lá, hoje eu vou ser um leitor na marra, daí eu me tranco lá em algum lugar e vou pegar um livro gigante, vou começar a ler aquele livro e forçar, né, a minha cabeça ali, o meu cérebro a ficar ali por 3, 4, 5 horas seguidas, tá? Não existe isso, teu cérebro não vai permitir porque ele não está acostumado com aquela ação. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar se dispersando o tempo todo, tá? Como que a gente consegue desenvolver autocontrole? Comecem de pouco tempo e vão ampliando, tá? Então, começa lá, hoje eu vou ler 5 minutos, amanhã eu vou ler 6 minutos, depois eu vou ler 10 minutos, e aí eu vou ampliando o meu tempo de autocontrole, meu tempo de concentração na leitura, tá? Lembrem, sem concentração
não tem leitura. E isso, gente, é importante nesse processo de preparação para a prova, porque lá no dia da prova vocês vão ter outros fatores que vão interferir no seu autocontrole, tá? Vocês estarão nervosos porque é uma prova. Vocês muitas vezes estão num espaço que às vezes não é legal, então você vai fazer uma prova num espaço que não está preparado para fazer a prova, daí não tem ventilação, tá um calor ou tá um frio, um barulho externo, pessoas conversando, pessoas se mexendo. Tem vários fatores que vão interferir no seu autocontrole. Então, agora é o momento de fazer esse trabalho, de se preparar, tá? Inclusive para essa situação de prova, que não é uma situação que você possa controlar. Você não tem como mudar, você vai ter que sentar lá na tua carteira no dia da prova e fazer a prova do jeito que der, né? E tentar se concentrar o máximo que puder para poder ler e interpretar todas as questões, tá? Aí entrou um bichão aqui, gente. Então eu preciso, né, desenvolver durante esse período a habilidade aí de autocontrole, tá? Para poder me concentrar também na adversidade, porque o dia da prova é na adversidade. Gente, eu já fiz prova num lugar horrível, escuro, não tinha iluminação boa, tudo apertado. Já fiz prova num calorão, né? Já fiz prova com o barulho do ventilador na cabeça da gente, né? Então a gente precisa se preparar para várias situações, tá? Que não tem, né? Não adiantava nada eu reclamar. Não adiantava falar, ai, olha, o ventilador tá fazendo barulho. Ninguém pode mexer, né, fazer nada para me ajudar naquele momento, porque tá todo mundo no mesmo barco. Então, a gente precisa realmente se desenvolver ali o autocontrole. Por último, a última estratégia de leitura, gente, é a autocorreção, tá? O que é a autocorreção? É a capacidade que o leitor tem de corrigir os rumos da sua leitura. Então, quando o texto não está fluindo da forma que o leitor imaginava, o leitor que faz autocorreção, o que ele faz? Ele corrige a sua leitura. Sabe quando você está lendo um livro e de repente você se dispersa? E aí você já passou duas, três páginas e aí você se toca que você está disperso? Aí o que você faz enquanto leitor? Você corrige, você volta lá onde você estava atento e recomeça a leitura. Então, o leitor que faz isso é um leitor que faz autocorreção, tá? É um leitor que consegue criar novas hipóteses quando as hipóteses que ele criou não eram corretas. Por exemplo, estava lendo um livro, né, um livro policial, achei que o mordomo era o culpado e de repente o mordomo morre, né? E aí, que eu faço enquanto leitor? Se eu sei fazer autocorreção, se eu sou um bom leitor, eu faço autocorreção. Eu crio novas hipóteses para ver quem é que é o assassino. Então, peraí, se não é o mordomo, então vamos pensar, tem aquela mulher que era estranha, aquele homem que apareceu depois, então eu vou criando novas hipóteses para corrigir os rumos da minha leitura e poder descobrir quem foi o assassino lá no final do meu livro, tá? Então, o leitor que faz autocorreção é esse leitor que corrige os rumos da sua leitura. E o leitor que não faz autocorreção, professor, o que acontece? Ele desiste. Ele não entende o que ele está lendo e ele desiste. E é aqui que mora o problema, né? Do pessoal que não interpreta, né? Que não consegue ler, né? No Brasil. Porque as pessoas não fazem essas estratégias. Né? Elas não fazem perguntas para o texto, elas não fazem inferência porque elas não têm bagagem, elas não conseguem ter concentração durante a leitura, elas não conseguem corrigir os rumos da leitura, né? Então, os leitores que não fazem essas 5 estratégias, eles não conseguem interpretar. Então, gente, isso aqui precisa ser ensinado, tá? Então, hoje a escola, né, o professor que vai trabalhar aí com as crianças, ele precisa trabalhar e desenvolver essas 5 estratégias com as suas crianças desde a educação infantil, certo? Desenvolvendo seleção,
predição, inferência, autocontrole e autocorreção. Certo? Tranquilo, gente? Fizeram autoanálise aí? Então pensem aí, né? Pensem, façam uma autoavaliação de vocês aí. Como é que tá o processo? Vocês têm autocontrole? Tem autocorreção? Tem inferência? Como é que tá a mochilinha de vocês? Tá leve? Tá pesada? Tá mais ou menos? Né? Vocês fazem seleção? Vocês conseguem achar informações dentro de um texto? Como é que são as questões de prova? Quem já fez prova de concurso aí, como é que vocês se saem na língua portuguesa na interpretação? Como é que vocês se saem nas questões específicas quando tem um baita de um textão sobre Vygotsky lá, e aí uma pergunta, e aí eu me perco, porque tinha tanta coisa sobre Vygotsky lá que eu me perdi, e na hora de responder eu não sei mais o que ele está pedindo. Isso tudo é interpretação, tá? É desenvolvimento dessas estratégias, certo? Então lembrem aí, pensem como que estão essas estratégias no processo de leitura de vocês, porque dá tempo da gente corrigir, tá? Dá tempo da gente aprimorar a leitura. Nesse processo de leitura, prof, o que, que a gente pode fazer de imediato, tá? Agora, a partir de hoje, que o curso começou hoje, o que, que eu posso fazer para melhorar? Então, eu já sei, já fiz minha autoanálise, eu já sei os meus problemas aqui. O que, que eu posso fazer para começar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma bagagem de leitor, tá? Mas o que, que eu vou ler agora? Vocês vão fazer um curso, né, um concurso na área da educação. Então vejam qual é a área do concurso de vocês e vão criar bagagem para isso. Então eu vou começar a ler textos na área da educação, tá? E aí todo dia eu vou ler um texto diferente ou sempre que for possível eu vou ler um texto sobre a área da educação. A Tati está comentando aqui que ela gosta de ler, que usa as estratégias sem saber, ó que beleza. Mas ainda assim, interpretação eu vou bem nas provas, ainda preciso melhorar para concurso. Tudo é uma questão de prática mesmo, Tati. Quanto mais vocês forem aprimorando, né, os estudos de vocês, vocês vão sentir cada vez mais confiança, né, a ponto de chegar uma prova de vocês olharem e falar, nossa, caiu tudo que eu já sabia. E aí, né, fazer assim tranquilamente. E é assim mesmo que funciona, tá? Gente, concurso, eu já ouvi tanta coisa absurda de concurso. Ai, que concurso, a pessoa tem que ter, né, um jeito, a pessoa tem que ter isso, a pessoa tem que ter aquilo. Não, tá? A pessoa tem que estudar. É simples assim, tá? E aí a gente tem várias formas, né, de pensar aí nesse processo de estudo, de acordo com, né, primeiro eu preciso saber como é que é a forma que eu estudo, quais formas que eu melhor me adequo à questão do estudo, se é registrando, escrevendo, se é ouvindo, se é vendo e assistindo a aula da prof, se é o pessoal costuma imprimir, né, os slides que a prof faz aqui para poder anotar, para poder rabiscar. Então é a forma que a pessoa tem para estudar. Cada um tem o seu jeito de estudar. Você tem que descobrir qual que é o seu. E aí aprimorar, gente, não tem milagre, não tem, ai, a pessoa era super inteligente. Eles têm mania, né, no Enem também. Eu fico louca com isso, assim, que é pior ainda porque são os adolescentes, né? Eles pegam lá, ai, né, o fulano tirou nota 1000 no Enem, na redação. E daí fazem tudo aquilo lá. Não, não existe, né, ai, mega inteligente. Dá a impressão que a pessoa é um gênio. E aí, né, que eu, nossa, ela foi. Não, ela estudou, né? Ela se preparou. E isso para qualquer concurso, tá? Então não existe, né? Ah, é um gênio, né? O gênio seria se ele não estudou nada e foi super bem. Aí realmente ele é autodidata, ele não precisa estudar nada porque ele tem, né, a facilidade de aprendizagem. Mas a maioria das pessoas não tem, né? Não tem superdotação, né? Altas habilidades de superdotação. A maioria das pessoas é comum e precisa estudar, precisa se dedicar, tá? Então, quando a gente se dedica e se organiza, só precisamos saber o nosso caminho, né? Qual é a melhor forma que a gente tem aí para estudar. Isso mesmo, né? Ter autocontrole para poder corrigir aí, controlar, ter concentração durante esse processo aí de leitura, tá? Muito bem, então vamos trabalhar agora para
melhorar a nossa inferência, para melhorar a nossa mochilinha, tá? Lendo mais textos da área da educação. Que lugar, prof? Posso procurar em qualquer lugar? Não, gente. Procure em lugares que realmente os textos sejam textos de qualidade, textos de comprovação científica. Não fiquem lendo baboseira em blog, essas coisas, porque às vezes não tem fundamentação nenhuma, tá? Então, procurem textos que realmente tenham fundamentação teórica. Na revista Nova Escola sempre tem textos muito bons de educação e eles têm fundamentação teórica, tá? Então, vale a pena, né, procurar sempre lugares que tenham uma boa fundamentação teórica para vocês ampliarem aí a bagagem de vocês. Muito bem, bora lá então para o slide 16, gente. Vamos entender que leitura e escrita, gente, são processos diferentes, tá? Prof, isso quer dizer que uma criança pode aprender a ler e não escrever? Pode. Uma criança pode aprender a escrever e não ler? Pode, tá? Por quê? Porque são processos diferentes, processos independentes. Também é verdadeiro, né, a hipótese, a situação de que, por exemplo, uma prova, quando uma prova tem redação, né, como a do Enem que eu comentei agora há pouco, uma pessoa que lê muito, que tem muita bagagem, é uma pessoa que automaticamente vai escrever bem? Não, tá? Não. Mas, prof, ela leu bastante, né? Ela não, né? O texto dela não vai ser melhor? Ele vai ter alguns aspectos melhores, tá? Mas não, a habilidade de escrita é independente da habilidade de leitura, tá? No que é que ajuda a ser um bom leitor na produção de texto? Ajuda para você entender o gênero textual, para você ter um bom vocabulário, tá? E só, mais nada. Para ser um bom escritor, tem que escrever. Para ser um bom leitor, tem que ler. É simples assim, tá? Para ler, né, o leitor ele precisa extrair um conteúdo de um texto que está fora dele. Então, o leitor ele vai ter que tirar uma informação dentro de um texto que não está no leitor, que ele vai trazer para ele, tá? Compreender o conteúdo, né, muito mais do que decodificar, né, do que estar alfabetizado. O leitor, para ler, ele emprega várias estratégias, né, 5 estratégias para ler. Ele tem que selecionar, ele tem que fazer predição, ele tem que fazer inferência, autocontrole e autocorreção, que são operações mentais, né, que o leitor precisa ter desenvolvido. E ele vai sofrer muita interferência das experiências que ele tem, e do conhecimento de mundo que ele tem, tá? Então, além das estratégias, o leitor ali ele vai sofrer, né, a interferência das suas experiências. Se ele tiver muita experiência como leitor, melhor vai ser a sua leitura. Menos experiência, menos compreensão leitora. 3 fatores são importantes aí na aprendizagem, tá? Da leitura. A questão da multiplicidade de gêneros. O que isso quer dizer? Que o leitor ele precisa ter contato com uma variedade de gêneros textuais. Então, o leitor ele tem que ler textos informativos, ele tem que ter contato com receitas, ele tem que ter contato com contos de aventura, romance, texto de opinião, fábula, lenda. Ele tem que ter contato com uma diversidade de gêneros. Quanto mais gêneros ele tiver contato, melhor vai ser a sua bagagem, tá? Também diferentes enfoques, né? Aquilo que eu falei para vocês. Não adianta a minha mochila estar cheia, super pesada, com um tema só, né? E aí, quando eu tenho uma outra temática, eu não consigo interpretar, eu não consigo entender do que se trata. Então, eu preciso diversificar aí a minha bagagem também. E trazendo aí também a questão das estratégias, né? Desenvolvendo diferentes estratégias. Por que é importante a gente desenvolver as estratégias de leitura? Tanto para nós, né?
adultos quanto para as crianças. Porque a gente consegue compreender para que serve a leitura, né? Quais são os propósitos da leitura, né? O que eu tenho que ler, para que eu tenho que ler. Ninguém lê para nada, né? Isso tem que ter muita clareza. A gente tem vários objetivos, né? A leitura tem vários objetivos, a gente vai ver ali na frente. Mas a gente tem que saber, enquanto leitor, por que eu estou lendo aquilo, né? Qual é a minha intenção, né? O que eu tenho que ler e para que eu tenho que ler aquilo. Ele também, né, as estratégias de leitura, elas ajudam a ativar e aportar a leitura de conhecimentos prévios que são relevantes para aquele conteúdo. Então, as estratégias vão nos ajudar ali a, né, chamar ali, a trazer a nossa memória, a buscar na nossa mochilinha, né, os conhecimentos prévios que eu tenho ou não, né, sobre o assunto. Também nos ajuda a dirigir a atenção ali ao que é fundamental, tá? A Federal, gente, é uma banca que sempre tem questões de interpretação relacionadas a isso. Ela quer perceber se o leitor, né, o candidato, ele consegue perceber o que é fundamental naquele texto e o que não é. Então, ela tem questões de interpretação para verificar isso. Se você faz isso, você consegue identificar o que é fundamental naquele texto? O que é a leitura global e o que é a leitura secundária, né, as outras leituras, o que é primordial e o que não é no texto, né? Também você consegue avaliar a consistência, né, interna daquele conteúdo que está expresso naquele texto e a sua compatibilidade com o conhecimento prévio. Você consegue comprovar, né, se a compreensão ocorre mediante a revisão e a recapitulação periódica. Então, um dos elementos também que o bom leitor precisa ter desenvolvido é essa capacidade de revisar e de recapitular, né, o que ele leu. Então, ele consegue voltar e trazer para si aquela informação lida. Isso é interpretação. A criança, quando ela está no início do processo de alfabetização, ela está no processo da decodificação. E o que ela faz nesse processo? Ela lê, então ela vai lá, lê B-A, ba, L-A, lá, bala. E aí ela não, muitas vezes não consegue recapitular essa informação. Ela não consegue juntar o que é a bala com o que ela está lendo ali. Tá? E isso é normal, é do processo. O que não pode acontecer é de se estender, ela nunca saber fazer isso, tá? Ela tem que avançar nesse processo. As estratégias nos ajudam também o leitor a elaborar e provar as inferências de diversos tipos, como interpretações, hipóteses, previsões e conclusões, tá? A leitura, gente, ela tem vários objetivos, né? A gente não lê para nada, tá? A gente lê quando a gente quer obter uma informação, a gente lê quando quer uma informação geral, a gente lê para aprender alguma coisa, a gente lê para revisar a nossa escrita, a gente lê por prazer, né? Porque a gente quer ler um romance, a gente quer ler uma literatura, né? Uma fábula, uma piada, né? A gente lê por prazer. A gente também lê para comunicar um texto para alguém, para um público, né? A gente lê para praticar em voz alta, né? Também é uma forma, né, um objetivo para a leitura. E a gente também lê para verificar o que aprendeu. Dentro desse processo de leitura, gente, o que é importante? Então, durante o curso, para quem é aluno novo, a prof não vai falar, a prof sempre vai dar dicas do trabalho pedagógico também, tá? Porque, né, eu não vou falar somente do conteúdo do edital, eu vou dar dicas para vocês aí do que é possível fazer em sala de aula, porque vocês vão atuar, vocês vão passar no concurso e vão atuar como professores. Então, a prof vai dando dicas aí de como trabalhar. Em relação ao trabalho com a leitura, é importante que a gente entenda, né, como que vai se dar esse processo. Durante muito tempo na educação, como que se dava o processo de leitura? A professora achava que só a leitura em voz alta ou leitura silenciosa era suficiente
para desenvolver a leitura da criança. Então, a única prática para desenvolver a leitura das crianças era essa, na sala de aula. A professora dava o texto lá, mandava a criança ler em voz alta ou mandava fazer leitura silenciosa e acabava. Era a única atividade de leitura que a criança tinha contato. Isso forma leitor? Não, tá? Somente isso não. Daí um tempo a gente ficou nas escolas trabalhando com projeto de literatura. Aí tinha lá o cantinho da leitura, a hora do conto, sacolinha literária, maleta literária. Daí tinha vários projetos na escola com essa ideia de dar o livro na mão da criança, achando que assim também formaria leitor. Pasme, não forma leitor, tá? Então, somente essas práticas, elas não formam leitor. A gente já tem estatísticas mostrando isso, tá? O índice de leitura do brasileiro não melhorou nesses anos todos de projeto, de contação de história, de hora do conto, não melhorou, tá? O que é que ajuda? O que é que melhora? É trabalhar as estratégias, as 5 estratégias dentro de sala de aula e junto com elas trabalhar leitura em voz alta, leitura silenciosa, a hora do conto, a mochilinha literária, a maleta literária, a hora do conto, né? Esses projetos de formação do leitor. Então, eu trabalho com os dois para de fato formar o leitor. Tá? Se eu fizer só um, não vai dar certo. Então, a gente já tem aí números que mostram que a leitura do brasileiro não melhorou. Então, isso quer dizer que esses projetos todos que foram desenvolvidos esses anos todos nas escolas não surtiram efeito em relação à leitura, tá? Então, para formar o leitor, para formar uma criança leitora, eu preciso trabalhar em sala com atividades específicas de leitura e preciso trabalhar com projetos de formação do leitor, tá? Só entregar o livro na mão da criança, a gente não forma leitor, tá? A gente já sabe disso, então não adianta. Ai, prof, mas eu tenho lá o cantinho da leitura e a criança tá lá com o livro disponível. Não adianta, não forma leitor assim, tá? Precisa ter essa intencionalidade, esse trabalho rotineiro, constante, sistematizado de leitura também. Então, assim como a gente planeja atividades de escrita com as crianças, a gente precisa planejar atividades de leitura com elas. Como é que a gente constrói as estratégias, gente? Motivando para a leitura, isso para nós adultos também e para as crianças lá em sala de aula, né? Motivando para a leitura, né? Tendo um propósito para a leitura, oferecendo objetivos para a leitura, né? Por que a gente vai ler esse texto? Ah, porque a gente quer saber essa informação. Ah, porque a gente quer revisar o que a gente escreveu. Ah, a gente está lendo por prazer. A gente gosta de ouvir história, então a gente está lendo por prazer. Então, oferecer para as crianças e para nós também objetivos para a nossa leitura. Atualizar os nossos conhecimentos prévios também, construindo constantemente por meio de novas leituras. Lembrar da nossa mochilinha e lembrar que a gente precisa olhar o que a gente pôs na nossa mochila, tá? O que eu pus na minha mochila? Será que ela tá pesada de uma coisa só? Será que eu tô diversificando aí a minha mochila? Será que ela tá, né, com uma coisa só ou ela tá vazia? Ih, faz tanto tempo que eu não leio, ela tá meio vazia, né? Não tá muito cheia, não. Formular as previsões ali sobre o que a gente lê. Então é super importante fazer perguntas para o texto e incentivar também perguntas para relacioná-las com o texto. Também é uma prática que a gente precisa levar para a sala de aula, tá? Sempre que for ler textos com as crianças, trabalhar com textos com as crianças, fazer perguntas, incentivar as crianças a perguntar, fazer perguntas para o texto, para elas encontrarem informações que vão além, né, do onde que mora, né, quem é o personagem principal, né? Lembra lá que a professora passava lá a interpretação de texto antigamente era assim, a professora dava o texto, daí fazia perguntar quem era o personagem principal, onde que ele mora. Aí
né? Qualquer um conseguia achar, né? Isso é leitura de interpretação? Não é. Isso é leitura de compreensão. Então, não devia ser interpretação de texto, devia ser compreensão de texto. Então, compreensão, realmente, eu só preciso achar o que está posto ali no texto. Agora, interpretar texto, eu preciso ir além, tá? Muito bem. Então, o leitor, gente, ele precisa formular previsões sobre o texto que ele vai ler. Ele precisa fazer perguntas sobre o que foi lido, precisa esclarecer dúvidas sobre o texto e resumir as ideias do texto, tá? Resumo, gente, é imprescindível de ser ensinado para as nossas crianças e para nós aprendermos também, tá? A gente precisa aprender a sintetizar as nossas ideias. Resumir é isso, é sintetizar, é encontrar o que é principal naquele texto. Então a gente vai trabalhar, né, para que a criança possa aprender a resumir e nós também temos que aprender a resumir, tá? Muito bem, meus anjos, terminamos a aula aqui, continuamos na aula que vem, né, a partir do slide 21, continuamos falando aí de interpretação e já vamos iniciar na próxima aula já os conteúdos de língua portuguesa dentro já do que a banca está pedindo, da federal, para a gente já se preparar. Tá bom, gente? Prazer imenso tê-las aqui comigo. Que bom que a sala tá cheia. Fico feliz. Quem vai me assistir depois aí também, fico super feliz. Espero que tenham gostado da aula, quem é aluno novo, né? E a gente vai conversando e aula sexta-feira, tá? Aula de específicas de educação e de legislação. Um beijo no coração de vocês. Estou muito feliz, gente. Eu amo quando os meus alunos voltam, né? Quando eles vêm porque eles querem mais vagas. Eu fico super feliz, muito contente mesmo. E quando tem aluno novo também, fico feliz, porque daí conhece meu trabalho, né? A gente vai tendo contato maior aí com vocês. Beijo, beijo, beijo. Até sexta, gente. Beijo para quem vai me assistir depois e sexta-feira nos encontramos aí em aula de específicas e de legislação.